E não viu um ao outro, e ninguém se levantou
mostrando que o poder de Deus, ele pode operar na nossa vida, sim, uma oração simples. Você não vê que Moisés fez, grandes coisas aqui. Ele só creu que Deus estava direcionando. E ele obedeceu quando Deus falou: estende a mão para o céu e faz a oração. Às vezes, irmão, nós estamos perdendo batalhas porque a gente acha que tem que fazer muita coisa extraordinária. Às vezes, uma pequena oração simples. Ou às vezes, só mesmo o fato de você se colocar na presença de Deus, você já vai ouvir a voz de Deus e Deus vai te direcionar, fazendo você tomar a melhor decisão, até mesmo te conduzir na oração, de fazer a melhor oração. Tem gente que joga a oração fora, não sabe nem quem está orando. Às vezes está repetindo palavras e o milagre não acontece, a resposta não chega. Você pode ver que uma oração simples, ele estendeu a mão para o céu, crendo em Deus, as trevas vieram para cegar os inimigos, amém? Um detalhe, para cegar contra os inimigos. E por 3 dias não houve ninguém que viu um ao outro. Mas olha o detalhe no finalzinho do versículo 23. Mas todos os filhos de Israel tinham o quê? Luz nas suas habitações. Você percebe que mesmo ele estando, o povo de Deus estando no meio das trevas, que era o Egito. O Egito tomava de trevas, a casa do povo de Deus tinha luz. Irmãos, não é porque nós vivemos num mundo caótico como nós vivemos, cheio de violência, cheio de prostituição, cheio de idolatria, que a gente tem que se tornar igual. A nossa casa, ela tem que ser uma habitação de luz. Pastor, e como que eu faço para acender a candeia da minha casa? A Bíblia diz lá no Salmo 119, versículo 105, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Jesus diz: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Ele nos transportou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Então, automaticamente, a nossa casa ela tem que ser um ponto de luz no meio das trevas. Talvez existem pessoas lá que estão feridas pela cegueira espiritual, habitando em trevas. O próprio Jesus disse que quando nós nos tornamos sal da terra e luz do mundo, e a luz é colocada no lugar certo, ela ilumina todos os que estão dentro da casa. É se colocar no lugar certo, no momento certo. E qual é esse momento? É quando nós nos colocamos na palavra. Quando nós nos colocamos diante de Deus: Senhor, eu quero ser usado para levar luz à minha família. Eu quero ser usado para orar e paralisar a ação do inimigo na minha casa. Percebe que o Elias, já que eu falei de Eliseu, é bom falar do Elias também. Elias foi um homem que praticamente estava sozinho. Ele orava sozinho, caminhava sozinho, entre aspas, porque Deus era com ele. E ele orou por 3 anos e meio, não caiu uma gota de chuva na terra. Ele era um homem simples. Mas qual era o diferencial do Eliseu? Que era um homem que buscava Deus. Então, quando nós, na nossa simplicidade, buscamos a Deus, Deus vai operar através da nossa vida. Amém? Esse mesmo poder para paralisar as trevas, você tem nas suas mãos. O reino de Deus, ele já habita dentro de você através de Cristo Jesus e do Espírito Santo de Deus. Você tem esse poder. Você só precisa colocá-lo em uso, colocá-lo em prática. Não temer o inimigo. Continuando aqui. Você é a luz que pode clarear toda a sua casa, amém? Continuando aqui, versículo 24. Então, Faraó chamou Moisés e disse: ide, servi ao Senhor, somente fiquem as vossas ovelhas e vossas vacas. Vão também convosco as vossas crianças. Mas olha só, o Moisés, ele entendeu o quê? Que tudo que pertencia a Deus não poderia ficar debaixo do domínio de Faraó. O que você tem que entender? Que tudo que lhe pertence, por você ser uma pessoa de Deus, não pode ficar debaixo do domínio de Faraó. Você não pode aceitar as sugestões do inimigo. Você vai servir a Deus sozinho. Se você quiser, vai ser você sozinho. A sua casa não vai servir a Deus. Como nós combatemos isso? Olhando a promessa de Deus. A lâmpada para o nosso caminhar está
está na luz da palavra de Deus. Se o inimigo quer que a gente sirva a Deus sozinho, nós temos que combater como Jesus no deserto ele combateu. Jesus não bateu boca, Jesus não bateu com punhos em Satanás. Como é que Jesus combateu o diabo lá no deserto? Com a palavra de Deus. Então como que você vai combater? Se o inimigo quer que você sirva sozinho, você tem que declarar: não, mas a palavra de Deus, que é a luz da minha vida, é a luz da minha casa, é a luz da minha família, diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. É combater, irmãos, não pode ter medo, não pode ter vergonha, não pode ter receio, a dúvida não pode operar, porque se a dúvida tivesse operado aqui, Moisés, mesmo que fosse um homem escolhido por Deus, não teria libertado aquele povo. Ele precisou ser um homem cheio de fé para estar onde ele estava, diante do próprio inimigo, que era o maior de todos na época, o homem mais poderoso do mundo era Faraó. Moisés era um homem simples, mas Deus o capacitou com poder, e esse poder que operava através de Deus em Moisés pode operar em você também. Quando você decide: não, eu vou lutar pela minha casa, eu vou lutar pelo meu casamento, eu vou lutar pelo meu filho, eu vou lutar para que essa promessa de Deus, eu e minha casa, possa se tornar realidade. Irmãos, quando você se empenha em fazer algo para colocar a tua casa em liberdade, a tua vida em liberdade, Deus, Ele está com você. Amém? Ele começa a te apoiar, Ele começa a trabalhar, Deus começa a abrir portas onde não tem, começa a te dar acessos aonde você jamais teria, te dá autoridade, te dá autonomia, tira o espírito de covardia, te dá um espírito de valentia. Não vou deixar Satanás destruir, não. É muita oração, foi muito joelho no chão para eu chegar agora e desistir da minha casa. Você entra numa guerra. O sangue, ele tem poder, irmãos. Por isso que eu falo, tem que ter pelo menos um representante da família para iniciar a batalha. Porque o sangue, ele é tão poderoso, né? Não é um tema para nós aqui, mas o sangue é tão poderoso que quando Caim, ele matou o Abel, Deus chamou o Caim para perguntar: onde está seu irmão? Né? Caim foi até respondendo: sou o babá do meu irmão por acaso, sou o guardador dele. Mas o que Deus falou? O sangue do seu irmão clama da terra. O sangue, ele tem poder. Então o sangue, ele demonstra uma autoridade familiar também. Se você tem um nome, se você tem um sobrenome, se você tem o sangue, você pode orar com autoridade, reivindicar aquilo que é seu por direito. Não, esse filho aqui o Senhor me deu ele, mas ele é herança do Senhor. Não vou aceitar estar sob o domínio de Faraó, não. Essa esposa aqui, esse marido aqui, Deus me deu em aliança. Não vou aceitar que o diabo venha destruir aquilo que Deus uniu, não. É entrar com batalha, irmãos. Mas se preparar para isso. Não basta você saber todos os versículos bíblicos, estar aqui todos os cultos que você puder, se você não colocar isso em prática. Se não arregaçar as bandas espirituais, ir lá e batalhar, ir lá e lutar. E aí o que Moisés fez aqui, ó? 25. Tem que ser respondão espiritual, amém? Olha o que Moisés disse aqui no 25. Moisés, porém, disse: tu também dará em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos a quem? Ao Senhor nosso Deus. Olha só, ele está dizendo para Faraó, que é o homem mais poderoso do mundo, falando para Faraó: olha, não vai ficar nada aqui não, e ainda você vai me dar coisa para oferecer para o meu Deus. Talvez Faraó olhasse para Moisés e disse: eu não estou doido. Mas o que isso quer dizer nos nossos dias? Que o inimigo vai até te dar material para você contar testemunho e adorar a Deus. Aquela batalha que você tanto está com medo, é o que o diabo está te dando, irmãos, como uma forma de oportunidade de você oferecer o holocausto a Deus. Que através de uma batalha vem uma vitória, o nome de Deus é glorificado. Agora, quando você desiste da batalha, você não oferece o holocausto a Deus. Você não oferece sacrifício a Deus. Então, nunca encare uma investida do diabo como algo para te rebentar.
Não, é sua oportunidade. Quando você entende isso, você começa a encarar a luta com mais clareza e com mais certeza de vitória ainda. Você não vai ficar pensando, essa luta está pesada, essa luta vai acabar comigo. Não, está difícil, mas para o meu Deus, nada é impossível. Eu vou vencer isso, que o meu Deus me fez muito mais que vencedor. Uma oração simples. Só aqui você já fez uma oração. É confessar a palavra, é crer na palavra, é viver na palavra. Amém? E aí o Moisés continua dizendo, versículo 26: e também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará. É o momento que você tem que dar um basta. Você tem que dar um basta. Se Moisés se importou com a unha da vaca, se você vai dizer, o que é a unha da vaca? Não me interessa, mas era dele. Você pode chegar dentro do inimigo, nem um fio do meu cabelo vai ficar no meu. Nenhuma unha ficará. É você que decide o limite, o basta, da onde o diabo pode chegar, onde não pode. Você tem que delimitar. Não, deixa a unha para lá. Né? Eu poderia falar, não, ele já está libertando as crianças, já está libertando alguns, né? Alguns jovens, aqui eu vou aproveitar. Não, eu quero todo mundo. Olha, eu quero que liberte o povo todo, que os animais vão. Não é a preocupação com os animais, né? Os animais vão também. Você ainda vai colocar os sacrifícios na nossa mão. E sabe o que é mais interessante, irmãos? Que nessa guerra, onde o povo de Deus era escravo, esse povo saiu rico do Egito. Não só rico de liberdade, mas você sabia que até as senhoras do Egito pegavam os ouros e davam tudo na mão das mulheres para poder ir embora logo? Até aquilo que o inimigo toma de você para devolver. E quando a unção de Deus estiver na sua vida, de uma forma que ela está operando para quebrar mesmo o jugo, irmão, você vai sair carregada das bênçãos de Deus. Nunca mais vai puxar carga para o diabo. Você vai sair carregado das bênçãos de Deus. Você vai ter o que oferecer para o Senhor. Amém? Até a prosperidade do inimigo tranca quando você se posiciona, ela chega. Continuando aí o 26. E também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao nosso Senhor, o nosso Deus, porque não sabemos o que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Não vai ficar nada para trás. Vai tudo. Deus vai nos direcionar, a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, mas nós vamos preparados, vamos sair daqui abençoados. 27. E o Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e esse não quis deixar ir. E disse-lhe Faraó: vai-te de mim, e guarda-te, que não vejas mais o meu rosto, porque no dia que vires o meu rosto, morrerás. Faraó ficou tão indignado, que ele vira para Moisés e fala: some daqui, porque se você voltar aqui de novo, se você ver minha cara de novo, você vai morrer, Moisés. E aqui está o erro de muita gente: encarar uma ameaça do inimigo e fugir da batalha, desistir daquilo que estava lutando. Aqui, meu irmão, muitos estavam com medo. Não, agora é o fim. O Faraó ficou bravo. Agora o Faraó vai matar todo mundo. Meu irmão, não tenha medo. O inimigo, ele só faz barulho. Ele começa a fazer barulho para fazer você desistir. Ele começa a ameaçar de um lado, ameaça de outro. Aí você começa a enxergar aquilo que ele quer que você enxergue. Você não tem mais saída. Aquela situação não tem mais jeito. Então você tem, em vez de ser uma pessoa que tem medo, preste atenção nisso aqui. Em vez de ter medo, você tem que ter fé. E ter uma fé em Deus tão grande, tão inabalável, que vai fazer você sair da escravidão, vai dar livramento para sua casa, você vai ser abençoado, você vai prosperar e você vai ter o que oferecer para Deus. Amém? Olha Moisés cheio de fé aqui. 29 a gente encerra. E disse Moisés: bem disseste, eu nunca mais verei o teu rosto. Olha o homem cheio de fé. Moisés não era um homem cheio de medo.
Ele era um homem cheio de fé. O Moisés estava ali diante do homem mais perigoso do mundo, escravo numa nação mais perigosa do mundo. E o faraó fala: não volta aqui não, senão você morre. Aí Moisés, todo debochado, fala: realmente, eu nunca mais vou olhar para sua cara, nunca mais vou ver você tocando naquilo que é meu. Vai sair todo mundo comigo. O que aconteceu? Você conhece a história. Moisés sai do Egito com todo o povo, com todo o gado, com todas as riquezas. E o que acontece com o faraó e seus cavaleiros? Foram afogados no mar. Nunca mais Moisés viu a face do faraó e nem faraó viu a face de Moisés. Pega a fala do inimigo e fala: você tem razão. Nunca mais você vai entrar na minha vida. Nunca mais você vai me manipular. Nunca mais você vai apontar o dedo no meu coração. Nunca mais eu vou ter que guerrear contra ti, porque eu sou vencedor, você já perdeu a batalha. Amém? Não tenha medo, não seja uma pessoa de medo, seja uma pessoa de fé. Vamos aplaudir Jesus bem forte para a glória de Deus. Amém? Diga graças a Deus. Saber olhar, saber entender o momento. Muitos estavam acostumados com a escravidão do Egito. Muitos estavam dizendo: acho que nosso fim é neste lugar. Mas existiam aqueles que, independente da dor, da opressão, existiam aqueles que olhavam para o céu não com pesar, não com lamento, mas olhavam para o céu e viam a grandeza de um Deus que tudo podia fazer. Ah, Senhor, havia um povo ali que não havia desistido. Havia um povo ali que tinha um olhar de esperança e sabia que não era o fim. E a palavra do Senhor diz que o clamor daquele povo subiu. E o Senhor enviou Moisés, um homem comum, um homem simples, mas com desejo de obedecer a Deus. Tinha suas falhas, seu receio, mas o Senhor sempre proveu no Moisés de palavras de ânimo, dizendo: Moisés, eu sou o que sou, eu sou o grande eu sou. Não tenha medo,
Jesus disse no lugar certo, trazer luz para todos os que estão na casa. Porque se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Pastora, quando os meus olhos são bons, quando eu olho para Jesus, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Se for necessário, Senhor, abra os nossos olhos espirituais. Abra os olhos espirituais do teu povo para que veja que maior é o Senhor que está conosco. Com Ele está o braço de carne, mas conosco o braço forte do Senhor. É poderoso para nos livrar, nos fazer caminhar, atravessar os mares dessa vida, atravessar o deserto, chegarmos na terra prometida como Josué chegou, a ponto de dizer: eu não sei a quem você vai servir, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E entraram na terra prometida. Porque Deus pode tudo. Deus pode tudo. Tudo eu não posso fazer por mim mesmo. Sobre o mar eu posso passar. Sobre o mar eu posso passar. Pra ver o meu Deus, pra ver o meu Deus operar. Possamos viver esse tempo de livramento para a nossa família. Grilhões do inferno não são capazes de prender quem decidiu estar na luz. Grilhões do Egito não são capazes de prender quem decidiu lutar pela liberdade. Quem decidiu que não somente uma unha, mas que nenhum fio de cabelo fique sobre os domínios de Faraó. Porque nós, a nossa casa, serviremos a Deus com alegria. Será abençoada a nossa descendência, e a prosperidade nos alcançará dia após dia. Porque não somos pessoas de medo, mas somos pessoas de fé, em nome de Jesus.